Salve, amados amigos e irmãos com a paz do Senhor, amém? Estamos mais uma vez juntos para falarmos da poderosa palavra de Deus. Estamos aqui na nossa roda de conversa com o irmão Alisson e o irmão Leandro para dar continuidade à série dos dons do Espírito Santo. Uma série que tem falado muito aos nossos corações. E hoje nós vamos falar do dom de operar milagres. Às vezes a pessoa diz assim, não, isso não acontece mais não, tudo que aparece é coisa de charlatão. Mas a palavra de Deus, ela é clara, como Deus diz que Ele é um só, Ele foi, é e será, né? Então não pode dizer. O dom de operar milagres, ele diz respeito à operação de sinais e maravilhas. É um dom que tem o poder de dizer determinadas coisas por ordem do próprio Deus. É algo sobrenatural, é algo que vem de Deus, é algo do Altíssimo, do Eterno, que a gente só pode contemplar através dos olhos da fé. É algo, como diz, espiritual. Irmão Alisson. Paz do Senhor a todos. Dom de operar milagres. Quando se fala em milagres, muitas pessoas pensam que é somente cura, seja a cura física, espiritual ou emocional, né? Mas não, milagres eles abrangem várias outras coisas, como manifestações de Deus na natureza, como já vimos em vários episódios, Rio Jordão abrindo, Mar Vermelho abrindo e várias outras histórias contidas na Bíblia, ressurreição, todas elas são milagres, até mesmo quando Jesus Cristo expulsou demônios, expulsou espíritos malignos, era um milagre. Então, milagre abrange muita coisa, não só cura. Irmão Leandro. Operação de milagre. Operação de milagre é quando acontece algo que nós, como seres humanos, achamos impossível. Diante de Deus, nada é impossível. O irmão Alisson citou alguns exemplos de operação de milagre, como a abertura do Mar Vermelho, Rio Jordão. Também, quando Cristo ele transforma água em vinho, foi uma operação de milagre. A ressurreição de Lázaro foi uma operação de milagre. Ou seja, a operação de milagre, a diferença dela para o dom de cura é porque cura é quando o corpo físico ou espiritual, mental, ele não está bem. Mas a operação de milagre ela é algo que vai além da cura, é algo que vai na ressurreição, coisas sobrenaturais diante de Deus. Para fundamentar nosso tema, 1 Coríntios 12, 28, que diz assim: assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Aqui já é bem claro, Deus estabeleceu, não é estabelecido por homem, é por Deus. E dentre as pessoas e os dons estabelecidos por Deus está a operação de milagres, né? Vamos lá. Irmão Alisson, qual seria a definição satisfatória para o dom de operar milagres? Seria quando Deus ele capacita alguém para que venha fazer maravilhas, os milagres, para a edificação da fé dos irmãos, para que venha chegar ao coração de outra pessoa, para que venha ocorrer a convenção e para a distribuição de bênçãos também. Poderoso, né, irmão Leandro? Pode ler, professor. Qual seria a definição satisfatória para o dom de operação de milagres? Satisfação para a operação de milagres, né? É quando algo sobrenatural, algo que está além do que os olhos humanos podem contemplar, isso é a operação de milagre. Quando Deus age de tal maneira que quando você vê aquela obra tremenda que Deus faz, como a abertura do Mar Vermelho, entre outros grandes milagres que Deus fez na vida de pessoas,
fez através da natureza para mostrar ao povo que Ele é Deus verdadeiro e santo. Bom, Alisson, poderia exemplificar o dom de operação de milagres através da Bíblia Sagrada? Quero falar um pouco da história que se encontra em 2 Reis 6. No contexto da história, alguns discípulos chegam a Eliseu e falam que o local que eles realizavam as reuniões era pequeno para eles. Então eles disseram, vamos ao Rio Jordão, construímos ali um lugar maior para nós. E eles foram. Cada um derrubaria uma árvore, certo? E enquanto um cortava a árvore, o ferro do machado se soltou e caiu no rio. Então Eliseu, ele pega um galho, joga na água e o ferro do machado, que é a cabeça do machado, ele flutua. O ferro flutua na água. O pessoal deve ter ficado embasbacado na hora, sem saber o que era aquilo, porque eles sendo discípulos, eles seguiam a Cristo, mas muitas vezes a gente seguindo, a gente conhecendo, quando a gente vê, a gente não acredita, porque é algo além, é algo sobrenatural, algo que não entendemos. Ô, Leandro, Pode repetir a pergunta? poderia exemplificar o dom de operação de milagres através da Bíblia Sagrada? Eu vou ler aqui Êxodo 15, vou ler no versículo 23 ao 25, que diz assim: Chegaram a Mara, mas não podiam beber água de lá, pois era amarga. Esse é o motivo de se chamarem Mara, amargor. O povo queixou-se de Moisés e perguntou: O que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um pedaço de madeira, que ao ser lançado na água tornou-se de sabor agradável. Aqui a gente vê uma operação de milagre de Deus, algo similar ao que o irmão Alisson falou, que aconteceu no livro de Reis, né? Aqui a gente vê que Moisés, usado por Deus, joga um pedaço de madeira na água e a água se torna agradável, algo com um sabor melhor para se tomar. E Deus, ele age assim, de maneira sobrenatural, com grandes milagres. Da maneira que Ele quer, onde quer, né? Bom, Alisson, é requerido o dom da fé para ter operação de milagres? Necessariamente não. É necessário sim que tenhamos a fé, porque sem a fé não teria como. Se eu não tenho fé que aquilo pode acontecer, como que Deus vai se agradar em fazer aquilo acontecer? Então, para a operação de milagres é necessário a fé, não necessariamente o dom, mas a fé sim. A fé é importante em todas as áreas da vida do cristão. Sim, né? Porque a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando a gente tem fé, o milagre ele se torna possível. E através da nossa fé, Deus ele age na nossa vida, na vida de outras pessoas, fazendo grandes sinais e maravilhas para que muitos possam crer e se render aos seus pés. Bom, Alisson, deixa um versículo para a nossa meditação. Eu quero deixar em Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10 e 11, que diz assim: Em Israel nunca mais se levantou um profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito, contra Faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. No começo, Moisés ele teve sim uma resistência, ele deu desculpas ao Senhor para não ir ao Egito, mas Deus mostrou a ele por meio de sinais e maravilhas e o capacitou para ele ir. Ele foi, chegando lá, realizou os sinais que já conhecemos, né? A história de Moisés no Egito, que ocasionou uma saída deles. E por um longo tempo aconteceu várias maravilhas na vida de Moisés. Moisés ele se prontificou a ser usado por Deus. Ele foi servo e ferramenta. Então que venhamos ser como Moisés, devemos estar prontos para Deus nos usar, porque é um dever nosso. A gente tem que estar preparado, porque a gente não sabe quando que algo vai acontecer, quando que alguém vai nos perguntar uma palavra, quando que Deus vai falar no nosso coração para agirmos naquele momento. Então temos que estar preparados.
E Deus honrou Moisés. Como diz o versículo, em Israel não se ouve mais profeta como Moisés. Que venhamos cada vez mais nos prontificar a fazer o que Deus nos manda. O versículo que eu vou deixar hoje para a meditação, ele pode parecer estranho quando eu ler, mas vai ser algo que é bom para que a gente venha saber que nem todo milagre às vezes pode ser de Deus. E eu vou ler aqui Apocalipse 16, versículo 14, que diz assim: são espíritos demoníacos que realizam sinais miraculosos que vão ser de todo mundo, a fim de reuni-los para a guerra do grande dia do Senhor. Se a gente observar nesse versículo, a gente vai ver que Deus, ele opera grandes milagres, ele faz grandes maravilhas, mas o inimigo de Deus, ele também faz milagres para que o povo acabe se enganando, se deixando levar por aquilo que os olhos contemplam. Que a gente possa meditar cada dia na palavra de Deus, para que através dessa palavra a gente não venha se enganar e venha se prostrar diante daquele que é inimigo de Deus, mas que a gente conheça o Deus a quem servimos, porque através deste conhecimento saberemos que os milagres que vêm dele realmente são deles através do conhecimento da sua vontade. Porque hoje a gente tem que ter muito esse cuidado. A gente está falando aqui nesse vídeo sobre operar milagres e é muito importante também ressaltar essa parte. Ter cuidado com o que não é de Deus. Que nem todo que diz Senhor, Senhor é de Deus. E o irmão Leandro disse algo importante. Só o que pode nos direcionar é a nossa fé e o nosso conhecimento da palavra de Deus. Para fechar, 2 Reis 2,14, que diz assim: então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Que Eliseu, depois que Elias foi levado, ele pega o manto e bate nas águas. Mais uma operação de milagre através da natureza e usando algo, O irmão Alisson falou assim: jogou um galho, o irmão Leandro, um galho. Aqui Eliseu jogou o manto e Deus operou aquele milagre, que aquelas águas se abriram e ele caminhou. E esse mesmo Deus, meus amados irmãos, que fez no passado, ele pode fazer hoje em nossas vidas. Depende da nossa busca e da nossa fé e do cuidado para não sermos enganados. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que possa meditar nessa poderosa palavra